e acusa Israel de nazismo, os países governados por tiranias, os países árabes islâmicos governados por tirania, e, finalmente, os liberais da Europa, que, evidentemente, estão atrás de petróleo e de petrodólares. Então, quem quiser ler o livro vai encontrar toda a argumentação. Mas eu quero dizer, sim, só quero concluir dizendo, novamente, que o discurso antisionista é um discurso vergonhoso, falso do começo, da primeira afirmação até a última afirmação. Agora eu vou passar a palavra ao Paulo. Bom, é tarde. Eu não pretendo responder a todas as questões, evidentemente. Eu queria deixar algumas reflexões. Eu acho que nós vimos aqui no debate a cara atual de Israel. É uma cara que apoia coisas como o que aconteceu em Gaza. É uma cara de quem faz a expansão contínua, o roubo das terras. Eu não vou abundar sobre isso. É a cara, é o muro, é uma vergonha. Mas enfim, eu não pretendo convencê-los, apenas estou levantando uma reflexão, é tarde. Não é verdade, me desculpe, eu gostei da sua intervenção, não sei se está aí, mas não é verdade que isso seja uma especial novidade. Todas as principais guerras de Israel, a limpeza étnica fundamental foi feita pelos sionistas de esquerda. Desculpe, os laboristas. Além disso, os sionistas gostam muito de falar do espantalho do antissemitismo, pois se há alguma possibilidade de ressurgimento em escala massiva do antissemitismo é a política de Israel. É o melhor, é uma tragédia que as mentes mais lúcidas entre os judeus, entre eles Einstein, tenha visto se tornaram opressores, tá? Não tem segurança nenhuma, e aviso, não vão ter segurança. Não vão ter segurança. Não acho, o problema dos dois estados hoje em dia é absolutamente inviável. Absolutamente inviável. Porque é tão difícil convencer Israel a tirar os 600 mil colonos de Jerusalém Oriental e da Cisjordânia como aceitar a volta dos refugiados. É a mesma coisa. Não há. Chegou-se um ponto, não sei se eu entendi bem, talvez eu não tenha um pessimismo diverso. Chegou-se um ponto em que é tão difícil, é muito difícil. Eu comentava com a Arlene, o único motivo que não se refletiu, infelizmente, nas perguntas da plateia, a plateia até se retirou, não tinha outra posição, é que pela primeira vez apareceu aos olhos do mundo o que Israel vem fazendo há muito tempo. E vou lhe dizer uma coisa agora, nós já estamos conversando quase entre gente de esquerda, né, porque o pessoal se retirou. Eu tenho muito orgulho, eu sou trotskista, tenho muito orgulho de ter sido a Quarta Internacional, a única organização mundial que em 47 condenou a partilha da Palestina. Por quê? Porque a partilha é o método para a guerra civil e para a limpeza étnica. Foi assim na Irlanda, foi assim na Índia, morreu muito mais gente na Índia. Muito mais gente. Eu estava vendo um documentário outro dia sobre o Gandhi, morreram milhões na partilha. Partilha, separação, significa o que nós estamos vendo. Então, e uma última coisa, uma coisa, eu não quero fazer, eu vi, pena que o rapaz que perguntou não está mais aqui, eu estive no Marrocos, estive em Marrakech, e por acaso eu entrei num cemitério judaico, totalmente abandonado, porque Sinora é um cemitério imenso, não é? Por acaso, nota-se que existiu uma civilização. Agora, a pergunta é a seguinte, os palestinos querem voltar para sua casa? Eu pergunto, porque senão vira retórica. Eu sei, o Estado de Israel não usa esta questão, Perfeito, os judeus que foram expulsos têm todo o direito de ter restituição, claro que sim.
mas eles não querem, e o Estado de Israel não quer, porque significaria reciprocidade. Não. Essa é a pequena diferença. Eu pergunto, não pergunto mais para ele, mas levo a reflexão. Os judeus que saíram de lá não querem voltar. Então, teriam todo o direito de voltar, eu concordo com isso. Então, senão é pura propaganda. É pura propaganda e lavagem cerebral. Típico da propaganda sionista. Não há nenhuma possibilidade. Lembro, o Estado de Israel não quer fazer isso. Tá? E uma última coisa. O boicote, a organização sionista tem muitas coisas trágicas. Uma das coisas trágicas é que não aderiu ao boicote contra a Alemanha nazista em 1934. Pois é, porque queria fazer um acordo com Hitler para levar dinheiro e judeus para Israel, para a Palestina. Grave erro. Aliás, o sionismo também tem outros acordos. Bom, deixa para lá. Eichmann teve 2 vezes em Israel. Uma vez negociando, outra vez para ser justiçado. Vocês sabem disso. Bom, eu estava aqui pensando em começar de outra forma, mas deixa eu ir direto aos pontos, né? Os pontos que eu assinalei aqui para mencionar, o que me parecem ser os mais importantes, é primeiro, em relação à ideia de se, ou a questão de se sionismo atraiu ou expulsou palestinos da região. Esse é um debate muito velho, mas assim está para lá de ultrapassado. Vocês não vão mais encontrar a historiografia falando sobre isso. Porque era uma questão levantada pela mitologia sionista na década de 50, 60. E o que se dizia? Que o sionismo conseguiu trazer riqueza, desenvolver a Palestina, isso atraiu árabes e aumentou a população árabe da Palestina. Bom, os números apresentados muito rapidamente aqui foram realmente apresentados ao inverso. Por quê? Os números são o seguinte: em 1914 havia 700 mil árabes palestinos e 60 mil judeus, uma parte deles sionistas, outra parte já habitando a região há séculos. Em 1947, a população árabe palestina tinha dobrado para 1,3, quase dobrado, 1,3 milhão de habitantes. E a população judaica sionista tinha aumentado em 10 vezes, para 600 mil. Então, eu não sei o que significa os números apresentados aqui, né? Depois, também foi apresentado, utilizando o segundo método, qual o ataque antisionista, no qual eu não me incluo, né? Eu não incluo isso, mas dizendo que o ataque antisionista ele utiliza da omissão. Aqui foram omitidos justamente os números referentes à população palestina. Porque, sim, existem 2,5 milhões praticamente palestinos na Cisjordânia, 1,5 milhão em Israel, partindo de uma população de 350 mil, então houve um aumento populacional. A gente bem sabe que a população... Uma vez eu estava brincando com uma amiga, falando da família palestina, tentando calcular, então se cada um tiver 5 filhos... Ela olhou para mim e disse: você está louca? A família palestina, 5 filhos, tem 10. Que 5 filhos, que nada, né? Então, houve um aumento populacional dentro de Israel, de 350 mil em 49, dos que ficaram após a limpeza étnica, para 1,5 milhão hoje. Só que, fora da Palestina, tem 8 milhões de palestinos refugiados. São 5 milhões registrados na ONU, na UNRWA, mais 4 milhões refugiados em Gaza e Cisjordânia, porque não toda a população, evidentemente, mas boa parte da população de Gaza e da Cisjordânia são refugiados do território onde hoje é o Estado de Israel. Ao todo, essa população, somando tudo isso, chega a 8 milhões de refugiados palestinos espalhados pelo mundo, sendo que a maior parte ainda está num raio de 100 quilômetros do Estado de Israel, expressando assim o seu desejo de voltar às suas casas, às suas terras. Eu tenho uma amiga judia, mãe de um amigo meu, o Yuri, que uma vez me contou a história de que ela estava em Yafa, ela é arquiteta, prestes a comprar uma casa belíssima, mas assim, à beira-mar, uma casa que era de morrer pela casa, assim, inacreditável. E ela se segurou e falou assim:
assim, não, eu vou comprar uma casa cujo dono está segurando a chave em algum lugar do mundo. Como que eu vou dormir nessa casa? E ela se segurou e ela não comprou essa casa, né? Então, isso é um caso, mas é realmente o que as cifras mostram. Quer dizer, os palestinos em fuga deixaram para trás casas, fazendas, negócios vários, contas em bancos, igrejas e mesquitas, cemitérios, para não mencionar fazendas, equipamento agrícola, vastas quantidades de propriedade pessoal e terras foram confiscadas pelo governo israelense, nascido nesse momento, mais especificamente pelo Comitê Ministerial para a Propriedade Abandonada, o Ministerial Committee for Abandoned Property, e o Gabinete da Propriedade Abandonada, o Custodian for Abandoned Property, surpreendentemente criados logo em julho de 48. Logo em 48 foram criados esses comitês ministeriais para a propriedade abandonada. Em 48, a guerra terminou em 49. Né? De 48 a 53, a Agência Judaica estabeleceu 345 novas cidades judaicas, a maioria das quais construída em propriedade confiscada. A Agência Judaica, a KKL, tinha comprado 6% da terra da Palestina. O resto foi confiscado. Tá certo, a ONU entregou para o sionismo 55% da Palestina, sim, mas eu estou falando não disso, eu estou falando das famílias que foram tiradas das suas casas, das famílias que perderam terras, e esses 350 mil palestinos dentro de Israel não puderam voltar para suas casas. Vide o caso do processo na justiça, na Corte Suprema israelense hoje, do vilarejo de Ikrit. É um caso gravíssimo. Quer dizer, então a gente isso nos leva eu ia chegar para outra questão, mas no meu esquema aqui, a segunda questão, sim, nos leva ao problema da esquerda, que eu quero muito rapidamente falar, porque a gente desviou um pouco a questão aqui. O problema da esquerda, exatamente a falência da esquerda na Palestina, mostra por que está equivocado achar que a criação do Estado de Israel criou condições novas para o povo palestino. Por que a esquerda não sionista, comunista, trotskista, não conseguiu organizar um movimento operário unificado árabe-judeu? Porque não tinha local de trabalho unificado. O trabalho estava segregado, porque o sionismo chegou na Palestina com a ideia de criar focos de hegemonia judaica e não de convívio. Criar focos de trabalho exclusivo judeu. Quer dizer, era a conquista da terra, a conquista do trabalho. Era criar os núcleos de um Estado exclusivo, realmente criar colônias só para trabalhadores judeus, negócios só para trabalhadores judeus. A Histadrut, até a década de 70, se não me engano, vão poder me corrigir, não permitia a filiação de não judeus. A Histadrut, a central sindical sionista na Palestina, não permitia a filiação de não-judeus. É criar a segregação. Então, o sionismo, isso precisa ser revisto, porque o sionismo chegou criando essa segregação que não existia no Islã. O Islã não tinha essa segregação. A perseguição aos judeus estava acontecendo na Europa e não no Islã. Né? Então, rapidamente, quem cria a insegurança? A insegurança é criada, isso foi dito aqui, ninguém está defendendo o fim do Estado de Israel, a destruição do Estado de Israel, muito menos jogar judeus ao mar, mas a insegurança ela é criada pelo Estado de Israel, pela sua ocupação dos territórios palestinos. É isso que cria insegurança. O próprio Hezbollah, o Nasrallah falou, se não fosse a ocupação israelense do sul do Líbano, o Hezbollah não existiria. Hamas, já foi dito, foi criado pelo Estado de Israel. A revolta das pessoas nos checkpoints, contra o muro e assim por diante é o que cria a insegurança. Então isso tem que terminar. Por que tapar o sol com a peneira? Toda vez que se levanta uma crítica ao governo israelense, falar de um Estado árabe reacionário, um regime árabe reacionário. Gente, os regimes árabes reacionários são condenáveis tanto quanto. Ninguém está defendendo o reacionarismo árabe. Só que a gente tem uma questão que é a questão palestina, que é a questão de dar aos palestinos os seus direitos inalienáveis, estabelecidos como direitos humanos inalienáveis. Então, a questão da paz
Desculpa. Desculpa. A questão da paz, então, é algo que realmente é difícil falar, teria sido difícil falar com mais tempo, impossível falar rapidamente. A gente poderia ter, então, uma visão otimista e pensar que esse conflito, em termos históricos mais amplos, é recente. Né? É um conflito recente. Começou o primeiro choque violento entre árabes e judeus na Palestina é de 1920. Obrigada. Bom, para terminar, eu queria então agradecer, né, aos membros aqui da mesa que escreveram os seus artigos, né, e entendo que nós vamos ter aí muitos outros debates a serem organizados então obrigado a todos e obrigada também ao rapaz aqui que está 1 hora esperando para encerrar.